Meninos e meninas, vou ler para você. Se você não viu o primeiro vídeo deste livro aqui, porque eu conto a história, a minha experiência, o que aconteceu comigo espiritualmente sem ler, gente, foi muito pesado, muito pesado. E esse livro é pesado e muito intrigante, tá? E agora eu vou ler sobre a página 16. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Foram muitas vezes que, assentado ao lado do enfermo, lutou silenciosamente em oração, amarrando e ordenando os demônios a saírem. Ellen, por sua vez, do outro lado da cama, desferia contra ela e a paciente todo o poder maligno ao seu dispor. Nas ocasiões em que Rebeca tentou usar o seu conhecimento médico para reverter o quadro clínico do paciente, constatou que eles seriam suficientes se não fosse combinada a batalha espiritual em oração. Naturalmente que nem ela, Satanás e outras bruxas tinham prazer nas atividades de Rebeca. Por isso a batalha já estava declarada. Rebeca tentou compartilhar com um casal de colegas cristãos o que estava acontecendo. E ele, no entanto, recusando acreditar, disseram que ela estava doente, cansada e imaginando coisas. Como a batalha se intensificasse, a doença neuromuscular de Rebeca piorou. Ela ficou sob os cuidados de um dos médicos-chefe do hospital. A despeito das orações e dos esforços feitos a seu favor, ela sabia que estava morrendo. Finalmente, no último dia de sua residência, ela ficou tão doente que já não podia mais trabalhar. Uma avaliação médica feita por vários especialistas revelou que ela não viveria por muito mais tempo e que não havia mais o que fazer. Perguntaram-na se queria ficar internada ou ir para casa, e ela decidiu que iria para casa. Assim, Rebeca deixou a cidade e o hospital pensando que não mais iria vê-los, e seu coração estava bastante pesaroso pelas muitas almas que naquele lugar estavam cativas pelos poderes das trevas. No agonizante mês que se seguiu, a doença de Rebeca progrediu a ponto de deixá-la tão fraca que já não conseguia andar, nem mesmo levantar-se da cama. Mesmo assim, possuía uma completa e maravilhosa paz. Jesus estava no controle e era tudo o que importava. Noite após noite, quando as dores a impediam de dormir, ela desfrutava de uma doce comunhão com o Senhor e da esperança fervorosa de que ela a chamava logo para lá celestial. Um dia, pastor Pátio, o pastor de sua igreja local, veio a visitá-la e, sendo o homem de Deus que era, não aceitava o fato de que Rebeca estivesse à morte e orava constantemente por ela. Certa feita, disse que Deus revelará não ser da vontade dele que ela morresse. O pastor disse-lhe isto, pode parecer loucura, mas estou certo que o Senhor revelou-me que o que está acontecendo a você é um ataque de bruxas muito poderosas, e a piora de sua doença é devido a poderes demoníacos que estava sendo enviado contra você. Seria isso possível? Você conheceu ou esteve em contato com alguma bruxa? De repente, Rebeca entendeu porque ela não associará a piora de sua condição à batalha que travava com o satanista no hospital. Ela nunca falará ao pastor sobre aquele assunto, então passou a contar-lhe o que acontecerá no ano anterior. E ele andava de um lado para o outro, profundamente preocupado. Finalmente voltou-se e disse: eu sei que não é a vontade de Deus que você morra. Não tenha dúvida de que sua enfermidade é resultado direto de bruxaria. Devemos orar e bloquear o poder dessas bruxas, como ele orou. Não apenas ele, mas os anciãos e cerca de 200 membros daquela igreja jejuaram e oraram por toda a semana fervorosamente. Eles intercederam por Rebeca, pedindo ao Senhor que a cobrisse e anulasse o poder enviado pelas bruxas contra ela. Ao final daquela semana, Rebeca estava quase inconsciente. Então o Senhor fez com que ela lembrasse de uma passagem que lera no livro
no livro. A menos que um cristão esteja plenamente convencido de que seu trabalho terminou e que a vontade de Deus levá-lo, ele deverá lutar com todas as suas forças contra a morte. Se os sintomas da morte aparecem em seu corpo antes que sua missão seja terminada, ele positivamente deverá resisti-lo, admitir, baseado em nossas condições física ou emocional, que o nosso tempo terminou. É um erro de nossa parte. Nós, ao contrário, devemos ter convicção clara da parte de Deus de que diz respeito à nossa partida. Se vivemos para Ele, então devemos morrer para Ele. Qualquer chamada que não proceda dele deve ser rejeitada. Para vencer a morte, os crentes devem substituir a atitude passiva pela resistência. A menos que lancemos fora a nossa atitude pacifista, não seremos capazes de sair da morte. E aí seremos zombados por ela e finalmente vencidos. Numerosos são os santos que confundem boge, passividade com fé. Alegam que entregaram tudo a Deus. Pensam que se não for bora da morte, Deus o salvará. Porém, se essa bora chegou, que a vontade de Deus se cumpra. Esse comportamento parece correto, mas podemos chamá-lo de fé? Não. Absolutamente. É apenas passividade preguiçosa. Quando não sabemos a vontade de Deus, devemos orar. Não a minha vontade, mas a tua que seja feita. Lucas 22, 42. Isto não quer dizer que não devemos orar especificamente levando diante dele os nossos pedidos. O certo é que não devemos submeter-nos passivamente à morte. Deus instruiu-nos a agir em conformidade com o querer dele, a não ser que saibamos de sua vontade. Não devemos permitir que a morte nos oprima, ao invés disso, devemos resisti-la. Eis que o porquê de tal atitude. A Bíblia fala dela como sendo nossa inimiga. 1 Coríntios 15, 26, do livro O Homem Espiritual. Tá? Enquanto o Senhor trazia à memória de Rebeca as passagens acima, o Espírito Santo suavemente dizia que não era vontade do Pai a morte dela e que ainda ela teria muito trabalho a fazer. Portanto, ela deveria lutar e resistir a Satanás, recusando-se a aceitar qualquer enfermidade ou morte trazida por ele. Ela lutou por pouco porque no fundo do coração não queria viver. Não queria lutar, queria era ir para o céu com o Senhor, desfrutar de toda a alegria e paz que aguardava por ela. Porém, a voz mansa e doce do Espírito Santo insistia: Rebeca, Rebeca, você ainda tem missão a fazer. Você ainda tem missão para resgatar. Rebeca, lute, lute. Finalmente, com muitas lágrimas, com os pés firmados na rocha, começou a resistir ao diabo e ordená-lo a sair no nome de Jesus e que ela não mais aceitava a doença ou a morte colocada por ele. Após algum tempo, o Senhor revelaria para Rebeca que a única razão pela qual ele fora capaz de demonstrar-lhe a sua vontade e a fazê-lo lutar, resistindo à morte, devia ser a poderosa intercessão do pastor Pati e dos irmãos. Os músculos de Rebeca estavam tão fracos que ela teve que passar 3 meses se recuperando. O Senhor, no entanto, a sarou por completo. Assim, ela retornou ao Hospital Memorial para terminar o treinamento, pronta ao menos para o encontro que o Senhor estava preparando para ela e Elaine, a bruxa que organizava o ataque para matá-la.